Bom dia, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Então, gente, hoje a nossa videoaula vai ser sobre predicativo do objeto e predicado verbo nominal. E, gente, essa matéria é uma matéria muito tranquila. Eu tenho certeza que vocês vão aprender assim, ó, rápido, porque ela é bem facinha de verdade. Só que para vocês irem bem nessa prova, vocês devem relembrar o que é um sujeito, o que é um predicado, o que são os verbos transitivos e intransitivos, tá bom? Então vamos lá. O predicativo do objeto, galera. Predicativo do objeto é uma característica que é dada ao objeto da minha oração. Esse objeto pode ser direto e também pode ser indireto. E ele também é representado por duas classes gramaticais, que é o substantivo, a primeira, e o adjetivo, a segunda. Então, gente, ó, predicativo do objeto. Como eu falei, ele pode ser representado por duas classes gramaticais, que é o adjetivo, e é por isso que ele tem esse nome de predicativo, tá? E o substantivo, porque às vezes o adjetivo ele pode tornar-se uma palavra substantivada. Vamos lá então para nossa análise. A dor transformou-o em um homem. Então, a primeira coisa que eu faço na minha análise sintática é achar o verbo, tá? E o verbo aqui é, ó, transformou. A segunda coisa que eu tenho que fazer é achar o sujeito, tá? Eu tô rindo aqui porque meu gato tá aqui, gente. É achar o sujeito. Então, para eu achar o sujeito, eu tenho que fazer a pergunta pro verbo, né? Então, eu venho aqui, ó, e quem ou o que? Então, quem ou o que transformou em um homem? E a resposta que eu tenho é... Vou aparecer aqui, ó. A dor vai ser o sujeito da minha oração, tá bom? Agora eu vou olhar aqui para o meu verbo e vou tentar achar qual é o objeto, porque eu não posso deixar esse verbo apenas como verbo. Se eu chamar só de verbo, isso aqui é uma análise morfológica. E eu não estou fazendo uma análise morfológica, eu estou fazendo uma análise sintática. Então, ó, olha aqui para o meu verbo e pergunto. Quem transforma alguma coisa. O que ele transformou? Ele transformou o. Então, esse verbo é um verbo transitivo. E isso daqui, o é o objeto. Entre o meu verbo e o objeto dele, não tem preposição. Então, isso daqui é um verbo transitivo direto e isso daqui é um objeto direto, tá? Sobrou na minha oração isso aqui, ó, em um homem. Tá vendo que em um homem aqui está representando uma característica do meu objeto? Ó, a dor transformou-o em um homem. Então, ser um homem aqui é a característica do meu objeto direto, tá? O núcleo dessa minha característica é homem. O núcleo é a palavra mais importante. Vocês já aprenderam comigo que o núcleo do predicado pode ser o nome, pode ser o verbo. O núcleo do sujeito sempre é um substantivo ou uma palavra que equivale ao substantivo. E o núcleo do meu predicado, do meu predicativo, também pode ser um substantivo ou, obviamente, um adjetivo. Por isso que ele é representado por essas duas classes gramaticais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Homem aqui, gente, é chamado de substantivo, tá? É um substantivo. Como é que eu sei que homem é um substantivo? Primeiramente, porque nomeia, né, uma pessoa, homem, tá nomeando. E segundamente, porque toda vez que eu tenho um artigo na minha oração, a próxima palavra automaticamente vai ser um substantivo,
porque o artigo é um determinante. Eu fiz vocês repetirem isso na aula, gente, eu acho que 1 milhão de vezes, ok? Então, ó, em um homem é a característica aqui, né, do meu objeto direto, por isso que ele é um predicativo do objeto, sendo representado pelo quê? Por um substantivo. Vamos para o nosso segundo exemplo, o mesmo passo a passo, tá? E eu sempre vou falar, vou até aparecer, eu sempre vou falar isso com vocês. Não pulem etapas, porque se vocês pularem etapas, vocês vão errar, tá? Ache o verbo primeiro, depois ache o sujeito, depois classifica o verbo, aí você faz o resto, tá? Não deixem de fazer isso. Vamos lá. O sofrimento deixou amargo. Então, deixou aqui é o meu verbo. Aí eu vou perguntar para ele, né? Eu quero achar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo. Quem ou o que deixou amargo? E a minha resposta é o sofrimento. Olha eu aparecendo aqui de novo. Tá? O sofrimento vai ser o sujeito da minha oração. Olha para o verbo agora. Não posso chamar só de verbo, porque eu estou fazendo análise sintática. Então, eu vou falar bem assim, ó. Quem deixa alguma coisa. O que ele deixou? Ele deixou o. Então, o não é o complemento do meu verbo? Então, isso daqui é o meu objeto, tá? Se o verbo pede complemento, ele é um verbo transitivo. Entre o verbo e o complemento, não tem preposição. Então, isso daqui é um verbo transitivo direto e isso daqui é um objeto direto. Acabou por aqui? Claro que não, minha gente. Olha aqui, ó, uma palavra aqui, ó. Temos uma palavra, a análise não acabou, tem que analisar tudo, tá? A palavra amargo está caracterizando o meu objeto direto. Que, ó, o sofrimento deixou o quê? Amargo. Amargo é a característica dele, tá bom? Logo, eu vou chamar isso daqui de predicativo. Amargo pertence à classe gramatical de quê? De adjetivo. Morfologicamente, ele é um adjetivo. Então, por isso que é um predicativo do objeto. Gracinha, periquita, papagaio, gato, cachorro e carro. O predicativo do objeto também pode ser ligado, né, ao objeto direto ou indireto através de um conectivo ou de uma preposição, tá? Então, vamos lá, ó, fazer a nossa análise. Tá apagadinho assim, porque eu fiz a análise antes, mas eu esqueci de falar sobre isso. Então, vamos lá, ó. Chamam é o nosso verbo e eu vou perguntar quem ou o que chamam-o de lindo e a resposta é elas. Então, elas eu aparecendo, ó. Vamos lá. Elas é o sujeito da minha oração. Olhe de novo para o verbo e vou tentar adivinhar aqui qual é a transitividade dele. Então, ó, quem chama, chama alguém. Então, quem ele chamou o. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo porque ele pede complemento e o o vai ser o objeto do meu verbo, que é o que complementa, tá bom? Entre o verbo e o complemento, não tem preposição. Então, aqui é um objeto direto e aqui é o verbo transitivo direto, tá ok? Sobrou aqui, ó, de lindo. De lindo é a característica do meu objeto direto, tá? Ó, elas o chamam de quê? Que ele é? Qual é a característica dele? Ele é lindo, tá bom? Então, aqui, gente, ó, eu tenho um predicativo do objeto. E esse predicativo, ó, ele pode ser ligado ao meu objeto direto através de uma preposição. Aqui, nós temos um caso de predicativo do objeto indireto.
Esse predicativo, gente, ele é muito raro, tá? É difícil acontecer dentro da frase. Mas eu já vou mostrar para vocês terem noção de que também pode acontecer. Então, vamos lá para a nossa análise sintática. Primeiro, né? Achar o verbo, que é chamou, e vou perguntar. Quem ou que chamou-lhe de amargo? A resposta é ela, que é o sujeito da minha oração. Olha aqui para o meu verbo. Quem chama, chama alguém. Então, isso aqui é um verbo transitivo. Quem ele chamou-lhe. Só que o que acontece? Sempre o lhe vai desempenhar a função de ser o objeto indireto dentro da minha oração, tá? Não importa se entre o verbo ou o complemento tem ou não preposição. O lhe sempre vai ser objeto indireto. Então, aqui nesse caso, esse verbo aqui também é um verbo transitivo indireto, porque um sempre acompanha o outro, tá bom? E de amargo é a característica do meu objeto. Por isso que eu vou chamar ele de predicativo do objeto. Aí vocês podem ver, ó, que esse predicativo ele veio acompanhado de preposição e ele pode sim caracterizar um objeto indireto também. Outra coisa que vocês devem saber em relação a essa matéria é o que é um predicado. Aqui, ó. Então, gente, predicado. Predicado é todo o termo da oração que se refere ao nosso sujeito, tá bom? Nesse caso, nós vamos aprender apenas o predicado verbo nominal. Por que, professora, só o predicado verbo nominal? Por que ele é tão importante assim? Gente, ele é tão importante assim porque é no predicado verbo nominal que nós encontramos o nosso predicativo do objeto. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, para eu achar o predicado, eu tenho que fazer toda essa análise que eu fiz anteriormente, tá bom? Para poder identificar o predicado, o que eu tenho que fazer? Eu vou excluir o sujeito, ó. Excluir o sujeito da minha oração. O resto da oração que sobrou vai ser o meu predicado. Então, o que é o meu predicado aqui? É chamou-lhe de amargo. Vamos lá. Gente, quem não era meu aluno, que não está acostumado com o meu quadro, tá assim, senhor, o que é isso? Esse aqui vai ser o predicado. Agora, depois que eu achei o predicado, eu tenho que saber quais são os núcleos do meu predicado. Toda vez que eu tenho o verbo de ação, esse verbo vai ser núcleo. Chamou é uma ação? Sim, com certeza. Então, chamou é o núcleo do meu predicado. Tá bom? Só que eu também tenho amargo como núcleo. E amargo é um nome. Vocês também já aprenderam que tudo que não é verbo é nome, tá? Então, aqui, ó, deixa eu puxar uma seta aqui. É um verbo e aqui é um nome. Por isso que o predicado se chama verbo nominal, porque ele tem esses dois núcleos. Aí, ó, macete para vocês não ficarem com essa dúvida. Se você conseguir dividir a sua oração em duas, então quer dizer que você tem sim um predicado verbo nominal. Aqui eu posso falar ela chamou ele e eu posso falar ele é amargo. Se eu consigo fazer isso, tá? Então provavelmente eu tenho sim um predicado verbo nominal. Porque aqui, ó, vamos lá, chamou, quem chamou ele e ela vai ser o sujeito, né? Aí quem chama alguma coisa, ele chamou ele. Aqui eu tenho um objeto, verbo transitivo direto, objeto direto. Então vamos lá, ó. Ele é amargo. É meu verbo. Quem é amargo? Ele. Ele é meu sujeito. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Como é que eu sei? Porque se eu tiro ele da oração, ó, fica bem assim, ele é amargo. A oração ainda faz sentido sem ele, tá? Então, aqui eu tenho o verbo de ligação e amargo é o predicativo do sujeito, ó, tá caracterizando o meu sujeito, tá? Então, nessa oração aqui,
eu tenho ele como núcleo do meu predicado. Eu sei que é núcleo porque, ó, exclui o sujeito, o que sobrou vai ser meu núcleo. Então, chamou é núcleo do meu predicado e amargo é núcleo do meu outro predicado, da outra oração que eu criei. Quando eu junto essas duas orações, eu tenho ela chamou-lhe de amargo, ou seja, eu tenho o núcleo que é chamou e eu tenho amargo que também é núcleo. Então, gente, essa é a nossa matéria de prova, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Os exercícios nós vamos fazer juntos nas lives e eu vou deixar alguns também na plataforma. E os que eu conseguir, né, der tempo, vou tentar corrigir na live também, porque é bem melhor, né, do que corrigir só ali e ficar devolvendo para vocês. Tá bom? Então, até a nossa live ou até a nossa próxima aula aqui em vídeo.